Olá pessoal, saudações ondus. Hoje eu vou trazer para vocês um assunto que vocês percebem, né, que nós acabamos comentando várias vezes nas orientações astrológicas, que está ligado então a contratos negativos do passado. E aí neste vídeo terapêutico eu vou trazer para vocês então algumas informações de como se sucederam então no passado, como a gente acabou firmando então esses contratos negativos e que hoje eles acabam interferindo então de uma forma significativa na nossa vida em todos os setores, né? Então, com base na história da humanidade, a gente pode partir, né, desse ponto. A gente passou então, a humanidade toda passou por inúmeras situações de dificuldades, sejam elas em todos os sentidos, né? Dificuldades financeiras, acabaram acontecendo muitas disputas, muitos confrontos, muitas batalhas, muitas guerras, né? Tudo isso por conta de disputas de poder muitas vezes, né? Onde alguns seres queriam dominar outros povos, queriam obter para si muita condição mais financeira mesmo, disputas por terras, né, disputas por absolutamente tudo o que é do plano Terra, né, tudo que aquilo que o que nos foi oportunizado e que de um ponto de vista mais cósmico não deveria ter sido assim, né? Mas pelo ego humano, por inúmeras situações de manipulações energéticas, manipulações espirituais, esses seres acabaram então se envolvendo em muitas dessas condições, provocando muitas mortes, muitas doenças, muita fome, em todos os humanos que aqui estão vivendo as suas experiências, inclusive na atual existência, tá? E como a gente parte do pressuposto, né, de que nós somos almas que estão reencarnando há um bom período aqui no plano Terra, né? Então, o que que acontece, gente? Nós temos os nossos registros de alma. Então, todas as vezes que nós reencarnamos aqui, sucessivas vezes, a gente carrega esses registros do passado em nós. Então, muitas das dificuldades que nós apresentamos aqui, elas foram geradas nas nossas existências passadas, elas foram geradas pelas experiências vivenciadas por nós, mas também pelos nossos antepassados, né, que são os registros das memórias genéticas familiares. Então, cada uma dessas memórias, cada uma dessas situações vivenciadas e experienciadas no passado, elas acabam refletindo no aqui e agora. Sejam em nossos ambientes pessoais, familiares, profissionais, sociais. Então, todas essas estruturas negativas do passado, elas estão nos nossos registros e elas vêm à tona para nos mostrar que existem coisas erradas ali e que nós precisamos, então, buscar uma cura mais elevada para poder romper com essas frequências involutivas que interferem na nossa vida, tá? E como a humanidade, como todos nós, em algum momento da nossa caminhada evolutiva, passamos por inúmeras dificuldades, principalmente dificuldades de muita fome, né? Dificuldades financeiras, a gente acabou, né, recebendo, de certa forma, vou deixar aqui entre aspas, né, um auxílio de determinadas pessoas que no primeiro momento poderiam até ser pessoas assim bem intencionadas, né? Pessoas que chegavam, prometiam ajuda, pessoas que nos colocavam então um determinado amparo, né? Para que a gente pudesse receber aquilo que nós estávamos necessitando naquele momento. E como eram situações extremas, né? A gente pensava, não, olha, é uma boa alma que realmente está aqui, né, para querer me ajudar, para poder me ajudar, para poder me tirar desse sufoco que eu estou vivenciando nesse momento. E aí, de certa forma, a gente aceitava aquele auxílio, a gente aceitava aquela condição que estava sendo nos colocada
né? Porque grande parte de nós, como sendo pessoas muito religiosas, né, no passado, a gente sempre estava envolto a inúmeras condições, então, da religiosidade, sejam por conhecimentos ou por conexões com deuses, né, com profetas, com gurus espirituais. Então a gente sempre levou, né, a gente acreditou então que grande parte dessas pessoas que estavam nos oferecendo essa ajuda, que estavam nos acalentando naquele momento de dor e sofrimento, eram pessoas mandadas por Deus, vamos colocar assim, né, nesse contexto. Mas o que grande parte de nós ainda, né, não tínhamos a consciência é de que grande parte dessas pessoas que ofereciam esses recursos, esse amparo, né, não tinham boas intenções. Mas a pureza, a ingenuidade, o sofrimento, a dor levaram com que a gente então aceitasse essa ajuda, né? E aí essas pessoas, esses seres que se aproximavam de nós, muitas vezes muito bem disfarçados, né, de bons samaritanos, vamos dizer assim, eles acabavam apenas nos oferecendo, né, essa ajuda e dizendo que não era para a gente se preocupar com aquela condição, que não era para a gente se preocupar da forma como a gente iria retribuir aquela ajuda, né? E aí só pedia para a gente concordar, né? Ai, aceita, né? Concorda, você me devolve mais tarde, na hora que você puder, apenas assina esse contrato aqui, que aí a gente vai poder te ajudar da forma que você está precisando, né? Mas e aí, né, gente, com todo esse contexto, com toda aquela dor, com todo aquele sofrimento, com toda aquela angústia que a gente estava passando naquele momento, nós assinamos, né? No desespero, a gente realizou a afirmação, a confirmação desses contratos, né? Então, o que que acontece? A gente não tinha, né, total percepção, a gente não sabia o que aquelas entrelinhas diziam, a gente não sabia qual era o verdadeiro teor daqueles contratos. E para sanar, então, muitas daquela condição subhumana que estava sendo vivida naquele momento, a gente firmou, né, esses pactos, esses contratos com essas hierarquias, ou melhor, né, com essas entidades, com esses seres que se aproveitam, né, da dor e do sofrimento das pessoas e acabam então oferecendo essa condição para que nós podemos então usufruir de uma forma que vai acalentar naquele momento, mas que o verdadeiro teor a gente não tinha conhecimento, tá? Então muitos de nós hoje, né, passamos por algumas dificuldades, seja no meio profissional, no meio familiar, no meio social, né, no meio conjugal, dificuldades financeiras, dificuldades de se colocar em alguma condição, né, melhor, profissional inclusive, por conta de que no passado a gente fez esses pactos, os nossos familiares fizeram esses acordos, esses contratos, e essas frequências, como nós vivemos uma linha de tempo, né, gente, o presente, o passado e o futuro são o mesmo, tudo acaba se repetindo do que a nossa alma fez lá no passado, tá? Então essa condição de contratos, ela acaba interferindo hoje. E aí muitas vezes, muitas coisas na minha vida, elas não dão certo por conta dessas frequências, por conta dessa condição que no passado a gente acabou firmando e que trazem hoje então inúmeras dificuldades para que a gente não consiga dar um próximo passo, não consiga ir para frente, acaba emperrando muitas vezes, achando que está procrastinando alguma coisa, né? Mas que na verdade essa condição contratual ela acaba interferindo muito significativamente em todas as nossas questões, tudo aquilo que a gente precisa desenvolver aqui então, tá, gente? Então, o que que acontece também
numa condição assim de contratos, né? É o que grande parte das pessoas acaba fazendo, né? De uma forma mais ritualística, muitas vezes, mas também algumas vezes apenas uma questão mais de expressão, né? De falar algumas coisas, fazendo muitas vezes uma promessa, um juramento, e aí acaba ficando presa, ficando ali aprisionada, então, numa condição ou com algumas pessoas, tá? Porque a gente sabe que grande parte das pessoas que estão próximas a nós, elas já estão conosco há uma longa data, né? Elas estão nesse mesmo caminho, nesse mesmo grupo de pessoas, seja família, seja colegas, seja amigos, tá? Todos nós estamos inseridos nesse mesmo grupo por conta de inúmeras situações negativas que aconteceram no passado, situações kármicas, né? Vamos usar esse termo, que acaba então não permitindo que uma cura maior se faça até o ponto de eu descobrir o que exatamente está me ligando a essas pessoas, né? A esses grupos, a essas dificuldades. Então, muitos de nós no passado acabamos realizando então algumas promessas, alguns juramentos para algumas pessoas e que hoje a gente acaba ficando preso a elas e não conseguindo dar os passos que a gente precisaria dar, não conseguindo cumprir a programação divina que cada um de nós possui, né? E um desses contratos mais famosos, gente, é o contrato de casamento, né? Então, esses contratos de casamento que a gente firma, né, perante a igreja, perante Deus, perante, né, testemunhas, né, perante várias pessoas ali que vão compactuar, né, com essa frequência, não percebem que é uma energia muito disfarçada, né? Porque existe aquela famosa frase, né? Prometo-lhe ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Muitos de nós acabamos fazendo isso, né? Ou nessa existência, ou em existências passadas. A gente acabou proferindo essas palavras e jurando, né, que isso iria ser assim, né? Prometendo que nós iríamos ficar com todas essas pessoas, né, principalmente com o cônjuge ali que estava sendo realizado aquele ritual então do matrimônio. Então essa frequência a gente acaba aprisionando muito as pessoas, tá? Nos relacionamentos conjugais. Por quê? Porque se fez uma promessa ali, né? Se fez um juramento de que isso iria acontecer, né? Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, até que a morte os separasse. Então, gente, para início de conversa, né? Para quem tem uma concepção, né, multidimensional, já sabe que a morte ela não existe, né? Ocorre apenas a transmigração da alma, vamos dizer assim. A gente sai desse corpo e passa para um próximo corpo. Então, o que acontece nesse momento é que quem prometeu, né, quem fez aquela promessa, aquele juramento, quem firmou aquele contrato de casamento, foi a alma. E como a alma ela é imortal, né, gente? A gente sabe que sempre a gente vai carregar aquela promessa, aquele juramento, aquela energia que foi vivenciada, experienciada naquele momento, até que a gente tome consciência para fazer essa revogação, tá? Então, muitas vezes as pessoas acabam nos seus relacionamentos conjugais, nos seus relacionamentos familiares, e nos profissionais também, né, a gente acabam trazendo mais dificuldades por conta da afirmação desses contratos, desses pactos, dessas promessas que foram feitas no casamento. Então ele se justifica muitas brigas, os desentendimentos, os conflitos, as dificuldades financeiras que a pessoa vem apresentando por conta de que ela prometeu, né, que iria ficar pobre, triste e doente. Então muitas causas das patologias elas também são frutos dessa promessa, porque a gente prometeu que ia ficar doente, né? A gente jurou ali, né, que essas situações mais negativas iriam acontecer na nossa vida, tá? Então, muitas vezes,
o que mais liga, né, as pessoas, na verdade, não é o amor, tá? Na verdade, a grande parte dos relacionamentos, principalmente os conjugais, os familiares, tá? Eles são kármicos. Então, eles são envoltos, eles são unidos, digamos assim, por elementais negativos. Elementais da raiva, elementais do ódio, elementais da mágoa, da culpa, né? Aprisionamentos com muito medo. Então, as pessoas elas acabam se unindo pelaquela lei, né, espiritual, onde semelhante atrai semelhante. Então, o que que acontece ali, gente? Nós vamos atrair pessoas para os nossos convívios que possuem as mesmas frequências que eu tenho guardado nos meus registros de alma, que é o medo, é a culpa, a insegurança, é a raiva, é o ódio, a tristeza, o rancor, né? Sentimentos de vingança, muitas vezes, de possessão. É isso que vai fazer com que as pessoas se unam, né? É isso que vai fazer com que as pessoas acabem vivendo esses relacionamentos e tendo muitos conflitos nos seus ambientes, tá? Então, muitas dessas patologias, dessas depressões, dessa falta de prosperidade que as pessoas têm, parte muitas vezes desses contratos, né, dessas promessas e juramentos que foram firmados tanto nessa existência como nas existências passadas, tá? Então não adianta muitas vezes a pessoa querer, no caso de um relacionamento conjugal, né, apenas fazer ali uma separação física, né, um divórcio e tal, se o que une ela está nesses elementais, está nesses contratos que foram firmados no passado, nessas promessas, nesses juramentos, enfim. Né? Então essas energias é que acabam aprisionando verdadeiramente as pessoas. E a partir do momento que se toma consciência de que existem essas frequências involutivas que nos aprisionam a essas pessoas, a gente começa a fazer um trabalho de cura mais intenso e aí as coisas vão se desenrolando de uma forma mais equilibrada para a nossa vida, tá? Então é importante a gente tomar essa consciência do porquê que existem conflitos no meu relacionamento conjugal, no meu relacionamento familiar, né? Qual é a energia que está por trás disso tudo, o que que eu preciso curar em relação a tudo isso para que se viva um relacionamento mais tranquilo, equilibrado, ou então que se rompam ou que se concluam aqueles ciclos doentios que muitas famílias acabam vivenciando, mas por um apego emocional excessivo, por uma obsessão, uma possessão que as pessoas têm sobre as outras, né? Eles acabam então não largando, não conseguindo fazer uma cura, não conseguindo se observar e se olhar, né, que existem essas energias, essas frequências involutivas por trás de tudo isso e que acabam então provocando muitas dessas dores e desses sofrimentos no aqui e agora também, tá, gente? Então, além desses contratos, né, de casamentos, né, dessas promessas e juramentos que não só são feitos numa condição de casamento, tá, gente? Muitas promessas e juramentos eles são feitos em momentos de um desencarne de alguém, por exemplo, né, onde uma pessoa promete para outra que vai tomar conta de absolutamente tudo que a outra deixou, né? Então ali a pessoa acaba assumindo um karma que não é seu, né? E aí muitas dificuldades elas acabam sendo colocadas para a vida futura, né? E muitas barreiras acabam acontecendo por conta de algo que a pessoa assumiu, de uma responsabilidade que ela assumiu que não é dela, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado com tudo aquilo que a gente expressa, né? Promessas e juramentos, gente, a gente tem que tomar muito cautela, né, para poder fazer, né? A gente tem que ver se realmente a gente tem condições de assumir algo assim, né? Muitas vezes essas promessas e juramentos eles são feitos por coação, né, por medo, para que a pessoa assuma algo que não é da responsabilidade dela, tá? Então nós precisamos avaliar essa condição que a gente veio fazendo ao longo das nossas existências, tá? E romper com esse padrão negativo que acaba dificultando muitas coisas em nossa vida, né?
Outra situação que também acontece, gente, é que pessoas acabam firmando pactos com energias de não-luz para obter poder, para obter ganhos financeiros de uma forma fácil, de uma forma que não exige muito esforço para ela, né? Muitas vezes esses pactos eles são satânicos, inclusive, tá? Onde as pessoas elas acabam fazendo rituais de entrega em sacrifício, tá? Rituais onde as pessoas acabam entregando os seus próprios familiares, entregando amigos, entregando conhecidos, entregando funcionários, né? Para que aquela frequência do poder, do dinheiro, da ganância, da ambição negativa acabe permanecendo na vida dela e ela tendo então esses lucros financeiros, uma posição de um status social mais avantajado, né? Então, essa energia ela vem acontecendo há milhares e milhares e milhares de anos, tá? Muitas dessas almas que fazem esse tipo de situação, né, estão ligadas muito a frequências do SGS, né, que é o Sinistro Governo Secreto, que são organizações que controlam o lado negro, né, de todo o sistema econômico, político, religioso, social, enfim. E fazem então com que esse sistema, essa ordem, esses grupos, né, estejam presentes muitas vezes em escolas herméticas, em lojas secretas, em presença também com os Illuminates, né, que são grupos de seres involutivos que estão querendo continuar a dominar a humanidade através do lado econômico, político, religioso, social, mídia, tecnologia, enfim, segmentos onde as pessoas acabam se conectando de uma forma mais intensa e se deixando levar por facilidades da vida, tá? Então, esses grupos que formaram essas ordens secretas, eles pertencem a grupos exilados que vieram para a Terra há milhares e milhares de anos atrás, tá? Exilados de Órion, de Pleiades, de Capela, de Sírios, de Talsete, de Boronac, enfim, de vários outros sistemas estelares e que estão aqui no plano Terra provocando ainda mais esses conflitos, essas desordens, essa disputa de poder mais elevado, tá? E só que esses detalhes, gente, a gente dá com muito mais detalhes, né? Esses assuntos com muito mais detalhes no curso do Reiki Quântico com Luz módulo avançado, tá? Então é ali que a gente vai trazer o porquê de tudo isso que aconteceu, o porquê que vieram os exilados para cá, o que aconteceu com o plano Terra para ele estar passando então por todas essas dificuldades há milhares de anos, tá, gente? Então, no curso do módulo avançado do Reiki Quântico com Luz, a gente traz com maior clareza de detalhes todas essas informações, certo? E muitas dessas situações, então, principalmente de dificuldades mais financeiras, dificuldades mais de patologias, inclusive que algumas pessoas elas acabam experienciando nessa existência, se dão muitas vezes por votos de pobreza, votos de castidade, votos de silêncio, votos de obediência, contratos de escravidão, contratos de uma condição de contratos de escravidão tanto, né, laboral como sexual também, né, onde muitas pessoas acabaram vivendo essas experiências negativas no passado em diversos âmbitos que acabaram vivendo as suas experiências, né? Por exemplo, pessoas que realizaram votos de silêncio, votos de obediência, votos de castidade e que hoje não conseguem se expressar de uma forma mais adequada, não conseguem ter um relacionamento conjugal, relacionamento afetivo, onde a sexualidade ela é totalmente reprimida, tá? Fizeram esses votos por terem vivido uma vida religiosa, seja em um convento, em um monastério, em um seminário, em um templo, enfim, né? Qualquer uma desses lugares que a pessoa possa ter vivido essa experiência religiosa mais negativa,
tá? Onde a pessoa ela precisava fazer então muitos sacrifícios, situações mais doloridas, né, mais sofridas, clausuras, né, onde ela precisava ficar totalmente recolhida ali, sabe, passando por muitas dificuldades. Então esse lado da religião, né, o voto de silêncio, o voto de obediência, votos de castidade que nós fizemos no passado, trazem hoje votos de pobreza, inclusive, né, trazem hoje essas dificuldades para a nossa vida, tá, gente? Então essa condição dos votos que nós fizemos acaba interferindo muitas vezes em tudo aquilo que a gente precisa experienciar aqui na nossa atual existência. Então a gente precisa olhar para trás, olhar para o nosso interior, né, e ver se realmente a gente possui essas dificuldades. Eu posso muito bem ter realizado esse tipo de situação no passado e essa condição, essa energia, então acaba dificultando muitas coisas na minha atual existência, né? Da mesma forma, por exemplo, pessoas que fizeram voto de obediência, voto de silêncio, né, acabam hoje sendo totalmente submissas, submissas no seu local de trabalho, submissas à sua família, submissas aos seus cônjuges, né, sejam homens, sejam mulheres, gente, não importa, tá? Pessoas, elas acabam se tornando mais submissas, não conseguindo expressar aquilo que precisa ser expressado, e aí muitas vezes acaba desenvolvendo muitas vezes algumas patologias no chakra laríngeo, no chakra frontal, né, que é tendo dificuldades de expressão, né? Por exemplo, pessoas que elas não que desenvolvem muita patologia no sistema da garganta, né? Laringite, faringite, amidalite, enfim, é porque ela não consegue expressar aquilo que ela verdadeiramente precisa expressar, né? Ela acabou guardando muitos ressentimentos, muitas mágoas, muita tristeza ali, inclusive, achando que tudo aquilo que ela for expressar, a opinião dela não tem validade. Então ela acaba se fechando, ela acaba se menosprezando, ela acaba se tendo uma baixa autoestima muito grande e não se valorizando, né? Achando que somente a outra pessoa sabe, somente a outra pessoa pode conduzir então esse relacionamento. Principalmente nos conjugais, a gente percebe que ocorre muita submissão por parte de algumas mulheres, mas também por parte de alguns homens também, onde as suas esposas elas são mais autoritárias, né, mandonas, elas querem mandar em absolutamente tudo, e muitas vezes tanto o homem como a mulher, eles acabam colocando no seu cônjuge aquela expressão, aquele sentimento de que a pessoa não vai conseguir viver sem ela, né? De que a pessoa é dependente dela. Então isso faz com que muitas vezes esses contratos, essas promessas, esses juramentos, esses votos que foram feitos no passado, acabam fazendo com que a pessoa aceite aquela condição de submissão, aquela condição de dependência do outro e não consiga exercer a sua vida de uma forma mais plena, né? Ficando ali sempre nas costas do outro. Né? Porque se for uma família, né, um casal unido, os dois vão andar juntos, tá? Os dois vão, sabe, caminhar juntos e não um sempre à frente e o outro sempre nas costas, né? Carregando muitas vezes aquilo que não precisa ser carregado, tá? Mas esse é um outro assunto que eu vou abordar para vocês num outro vídeo terapêutico que fala expressamente, né, explicitamente sobre os relacionamentos conjugais, tá, gente? Então, dessa forma, todas essas situações, né, que as pessoas muitas vezes acabam vivenciando também nos seus ambientes profissionais, significa que elas possuem contratos de escravidão, né? Por mais que ela se esforce, se dedique, se empenhe, receba muitos elogios,
né, mas não consegue avançar no seu posto de trabalho, não consegue ter uma função, né, dentro do seu ambiente de trabalho mais superior, significa que ela possui, né, contratos de escravidão no passado com aquele com o seu chefe, digamos assim, né, com o empresário que está ali colocando então, né, dando a oportunidade de trabalho, entre aspas, né. Então essas pessoas que não conseguem avançar esses postos de trabalho, não conseguem ter uma profissão mais avantajada, tá, gente? Elas possuem esses contratos de escravidão também, né? Então é preciso avaliar o que acontece. O que está me correndo também agora, gente, é que muitos de vocês podem ter conhecidos, podem saber, né, de situações onde muitas pessoas acabam sofrendo inúmeros acidentes nos seus locais profissionais, né? Pessoas que acabam inclusive desencarnando por conta do seu trabalho, né? Os acidentes de trabalho que acontecem, né? Então, o que que isso significa, gente? Quando ocorre a morte das pessoas no seu ambiente de trabalho, isso significa que essas pessoas elas foram entregues em sacrifício para a manutenção de um poder, para a manutenção de um recurso financeiro, para a manutenção de um status social, muitas vezes desses empresários, tá? Então, precisa tomar cuidado com isso. Se existem essa condição, né, nas empresas, significa que essa frequência está presente, tá? Então, quem gostaria de se libertar dessa situação e buscar um trabalho de luz, precisa fazer uma autocura muito profunda para poder resgatar esses contratos, para poder sair dessa frequência, né, de escravidão, né, ou de entrega de alma que muitas vezes acaba acontecendo, tá? Muitas vezes também o que acontece com algumas pessoas que têm uma sexualidade mais desequilibrada, tá? Ela pode ter esses contratos de escravidão sexual, onde no passado ela foi usada então muitas vezes por energias mais evolutivas para uso da sua sexualidade, muitas vezes para uma procriação desequilibrada também, né? Então a gente sabe que muitas pessoas elas acabam tendo esses desequilíbrios sexuais por conta desses contratos de escravidão sexual e hoje elas não conseguem controlar os impulsos sexuais dela, tá? Porque ali existem contratos muitas vezes com o umbral da sexualidade, onde ela também possui fractais de alma aprisionados nesses lugares, tá? E precisam fazer esses resgates de uma forma mais intensa para que a sua sexualidade seja equilibrada, para que a sua sexualidade seja sagrada, né? Como a gente tem um videozinho ali, né, gravado pela Mari Mariá, que fala então sobre a sexualidade sagrada, tá, gente? Então essas são, digamos assim, os principais motivos, os principais contratos que todos nós possuímos, seja contratos de casamento, contratos de escravidão, contratos de sexualidade desequilibrada, votos, promessas, juramentos, enfim, pactos que muitos de nós também possamos ter feito no passado com frequências mais involutivas para obter, né, um poder, para obter um ganho financeiro maior. Então a gente pode ter essas energias sim, tá? A gente pode ter esses contratos, esses pactos, essas frequências que acabam impedindo então a nossa vida de seguir um caminho mais digno, conforme as frequências de luz que tem, né, uma programação para cada um de nós. E muitas vezes esses contratos acabam não conseguindo fazer com que a gente siga um caminho mais profundo, né, mais verdadeiro, mais divino aqui no plano Terra, tá, gente? Então, como é que eu faço para poder me desvencilhar de tudo isso, né, gente? Porque tem solução, tá? A gente precisa avaliar, né? A gente precisa fazer uma análise de cada uma das situações que a gente enfrenta, né? Seja
conflito familiar, conjugal, profissional, social, financeiro, patologias que muitas vezes elas são oriundas então dessa condição contratual, tá? E decidir querer fazer uma cura, né? Decidir querer revogar esses contratos, esses acordos, essas promessas, esses juramentos, essa condição mais negativa, mais de entregas negativas que ocorreram no passado, tá? Para que a gente possa então fazer o rompimento dessas frequências. Mas o importante é salientar, gente, que não é da noite para o dia que isso acontece, né? Não é em 3 dias, em 7 dias, em 30 dias, né? Não acontece isso de uma forma rápida, como muitas pessoas estão fazendo por aí, tá? Então, muitas pessoas estão prometendo uma condição de uma cura da noite para o dia, né? Isso não é assim que se faz, porque nós temos registros da nossa alma de milhares de anos. Não é, a gente não fez, não firmou essas frequências, né, mais negativas nessa atual existência. A gente pode ter feito esses pactos, esses acordos, enfim, toda essa energia contratual há milhares de anos atrás. E não é em 30 dias, 60 dias, 90 dias que todos esses contratos são revogados. Porque vale muito da dedicação, do comprometimento, da entrega que a pessoa faz para as hierarquias superiores tomarem conta de tudo isso. É conforme a pessoa ela vai tendo atos, né, mais verdadeiros consigo mesmo e para com os outros, é conforme a pessoa ela vai se dedicando numa caminhada de luz mais evoluída que essa energia de contratos vai sendo revogada, tá, gente? Então, não é rapidamente que isso acontece, tá? Vai de muitas buscas verdadeiras que você vai fazendo ao longo do teu caminho, vai de muita dedicação e comprometimento para uma cura pessoal, para uma cura interior, para uma cura que você precisa se dedicar muito, fazendo muitas escolhas, inclusive, de locais que você frequenta, de pessoas que estão ao teu redor que já não precisam mais estar, que muitas vezes foram elas que nos levaram a realizar esses contratos, esses pactos, esses juramentos, enfim, e que hoje estão ali, né? Colocadas estrategicamente nos nossos ambientes, colocadas estrategicamente, seja na família, seja como cônjuge, seja como colega de trabalho, muitas vezes, né? Que acabou nos colocando nessas enrascadas, mas que a gente também agiu por muitas vezes com ganância, né? Com ambição, querendo uma coisa fácil, mas sendo iludido também. Então existem os dois lados, gente, que nós podemos ter vivenciado essas experiências, tá? Então, com as técnicas que nós temos aqui, né, a psicoterapia cósmica estelar, a gente aborda, né, esses assuntos e muito mais, né, que a gente aprofunda mais nas terapias, com o Reiki Quântico com Luz, né, com a cura cósmica, a gente acaba entrando na linha do tempo e fazendo uma varredura de todas essas situações e muito mais que existe, que impedem que a gente consiga dar um passo a mais, tá? Então, se você se sente assim do teu coração que nós podemos te ajudar, entre em contato conosco, tá? Para que a gente possa, então, ajudar você a revogar esses contratos, a romper com esses pactos de uma forma muito intensa, tá? De uma forma que vai exigir de você um comprometimento muito grande, mas ao mesmo tempo um amparo muito grande das hierarquias que acompanham o trabalho do Instituto On Luz. Certo, gente? Bem, eram essas as orientações que eu precisava passar para vocês. Espero ter contribuído para trazer mais uma elucidação maior, né, do que mais causa conflitos em todos os âmbitos da nossa vida, né? E tome a consciência, né? Analise profundamente
o que mais tem em sua vida que causa esses prejuízos, essas dificuldades, esses conflitos, esses desentendimentos, e a partir da tomada de consciência, a cura ela se faz de uma forma mais intensa. Certo, gente? Gratidão a todos vocês e desejo que vocês tenham um ótimo aprendizado, uma ótima cura, né, dentro das frequências de luz. Desejo que todos vocês sejam abençoados na luz do seu Cristo interno. Gratidão por vocês nos acompanharem.